Olá, bem-vindos a esta nossa análise. Hoje a gente vai mergulhar nos materiais bem interessantes que convidam a olhar para a figura de Jesus de um jeito, assim, Diferente como? não pela via religiosa tradicional, mas por uma perspectiva mais literária, histórica, sabe? Temos aqui um livro chamado Gibíblia, A Fábrica de Absurdos, e também um debate sobre Jesus como talvez uma construção mitológica. Ah, interessante. Material baseado nos vídeos do Jorge Guerra Pires, PhD, certo? Exato. E a nossa ideia aqui é tentar desvendar os argumentos que eles apresentam, né, sobre como a narrativa de Jesus pode ter sido, bem, moldada com o tempo. Com possíveis contradições, talvez refletindo mais as necessidades de uma época do que um retrato histórico exato. Isso. Vamos investigar isso juntos. Literatura mesmo, né? Comparando narrativas, apontando inconsistências, E o contexto histórico, cultural. fundamental. Mergulhar nesse contexto onde os textos surgiram, porque o fascinante é justamente ver como uma figura pode evoluir no texto, quase como um personagem sendo reescrito, né? E o ponto de partida que eles usam é esse livro, a Gibíblia. A proposta é justamente essa: encarar a história de Jesus como literatura mesmo. Focando nos tais absurdos narrativos que o autor aponta. Sim, ele até faz umas comparações ousadas, tipo, compara a construção do Jesus dos evangelhos com personagens como a Verônica, do Paulo Coelho, ou até o Wolverine. Wolverine, puxa. A ideia é que esses personagens começaram de um jeito e foram ganhando camadas, histórias complexas com o tempo, sabe? Uma construção. Entendi a analogia. E essa abordagem do livro usa até ferramentas modernas, né? Tipo inteligência artificial para comparar os evangelhos. Exatamente. Para destacar diferenças que às vezes passam batido. Um exemplo forte que eles mencionam são as últimas palavras de Jesus na cruz. Ah, sim. Isso varia bastante entre os evangelhos. Muito. Em João, que é tido como mais tardio, a frase "está consumado" soa quase como, sei lá, missão cumprida, uma coisa de controle, de propósito divino, né? Bem diferente da versão de Marcos, que seria o mais antigo. Totalmente diferente. Em Marcos, o que a gente tem é um grito que parece puro desespero, né? Deus meu, por que me desamparaste?" É uma diferença brutal. E segundo a análise das fontes, isso não é só um detalhe. Levanta questões sérias sobre a consistência da figura de Jesus, mesmo nos textos oficiais. Sugere que a imagem dele pode ter sido ativamente moldada, né? Nas décadas seguintes à morte dele. Exato. Isso puxa outra questão que as fontes levantam. Como esses textos foram escolhidos para entrar na Bíblia? O Concílio de Cartago, essas reuniões da Igreja Antiga. Isso. Eles mencionam Cartago lá pelo século IV, que ajudou a definir o Novo Testamento. Mas o ponto levantado é que os critérios para escolher, bem, não parecem ter sido muito científicos, né? Ou transparentes. Fica a dúvida. Por que alguns evangelhos, como o de Tomé ou o de Maria Madalena, ficaram de fora? Pois é, a seleção parece ter sido um processo bem mais complexo, talvez com um viés teológico forte ali. E tem um ponto que os materiais destacam que eu achei bem curioso: a tal lógica biográfica invertida. Ah, sim. Explica um pouco melhor isso. Então, as cartas do apóstolo Paulo, que mencionam Jesus mais de passagem, sem tantos detalhes da vida dele, foram escritas antes dos evangelhos, certo? Certo, cronologicamente sim. Só que, teologicamente, essas cartas acabaram ganhando um peso doutrinário enorme, muitas vezes até maior que o dos evangelhos que vieram depois e que, de fato, narram a vida de Jesus. Mesmo que narrem de formas contraditórias entre si, né? Exatamente. Ou seja, a função teológica da figura de Jesus, o que ele representava para a doutrina que estava se formando. Parece ter superado a busca por um relato biográfico mais lógico ou consistente, cronologicamente falando. É isso a ideia. Acho que a implicação levantada é essa mesma. Sugere que a necessidade de construir uma teologia específica pode ter pesado mais do que a ordem natural que a gente esperaria na construção de uma biografia, onde os relatos mais próximos e detalhados deveriam vir primeiro, né? Faz sentido. E aí a ideia central que parece emergir desses materiais é essa.
talvez o foco não deva ser tanto descobrir se existia um Jesus histórico igualzinho ao dos evangelhos. Mas sim investigar como a história dele foi contada, construída, modificada ao longo do tempo. Exato. As fontes até fazem paralelos com outras figuras históricas que também foram cercadas de lendas, né? Como Pitágoras, Pitágoras, que diziam que previa terremotos, falava com animais, coisas assim. e tem outro caso bem interessante que eles mencionam. Apolônio de Tiana. Apolônio. Quem foi ele? Foi um filósofo neopitagórico contemporâneo de Jesus. A vida dele foi registrada por um biógrafo Filóstrato, num relato considerado até bem documentado para a época. E o que tem de interessante nele? O fascinante é que essa biografia também atribui a Apolônio feitos extraordinários. Curas milagrosas, exorcismos, previsões, até uma ressurreição e ascensão aos céus. Peraí, ressurreição e ascensão também. Isso é muito parecido com a narrativa de Jesus. Exatamente. E isso sugere o quê? Que esse tipo de narrativa milagrosa talvez não fosse tão única assim naquele mundo, sabe? Entendi. Poderia ser um elemento comum na cultura da época para descrever figuras consideradas especiais? É o que as fontes propõem. A existência dessas histórias sobre Apolônio indica que narrativas de feitos sobrenaturais faziam parte do repertório cultural e religioso do mundo greco-romano. Não seria algo exclusivo de Jesus, mas uma linguagem comum para falar de figuras inspiradas ou divinas. E quanto à falta de fontes não cristãs da época falando especificamente sobre Jesus? A gente sabe que Tácito, Plínio mencionam os cristãos, mas não detalham Jesus em si. Sim, e o historiador Richard Carrier, que é citado nos vídeos, usa isso como argumento. Ele levanta duas possibilidades, né? Quais? Ou Jesus talvez não fosse uma figura de tanto destaque público no seu tempo. Ou, alternativamente, textos críticos a ele podem ter se perdido ou sido suprimidos depois quando o cristianismo ganhou força. Complicado saber, né? Muito. E a análise nos vídeos vai além. Propõe que a própria figura de Jesus passou por uma espécie de evolução textual. Evolução? Como assim? O autor do Gibíblia diz que se inspirou um pouco nas ideias do filósofo Daniel Dennett sobre evolução cultural. Haveriam mutações na narrativa de Jesus ao longo do tempo. Mutações? Dá um exemplo. A transição, por exemplo, de um Jesus que parece mais humano, mais angustiado, talvez até incerto em Marcos, para um Jesus muito mais divino, seguro de si, quase onisciente e em controle total no Evangelho de João. Nossa, é verdade. A imagem muda bastante. E essa evolução teria um propósito. Sugestão é que essa mudança textual pode refletir as necessidades, as disputas teológicas, os anseios das diferentes comunidades cristãs primitivas em diferentes momentos. Entendi. Seria como personagens de quadrinhos que são reinventados para refletir as preocupações de cada época. Exato. Uma adaptação para continuar relevante ou para reforçar certas ideias teológicas que estavam se consolidando. E é aí que entram as tais inconsistências e os absurdos narrativos que o livro destaca, né? Justamente. Já falamos das últimas palavras na cruz, mas os materiais apontam outras coisas curiosas. Tipo, a cena em João, onde Maria Madalena não reconhece Jesus ressuscitado logo de cara. Ah, sim. A explicação no texto é que ela estava chorando muito, né? É. Ou aquela outra passagem em Lucas, dos discípulos na estrada de Emaús, caminham, conversam um tempão com Jesus ressuscitado sem ter a menor ideia de quem ele é. É. A análise das fontes questiona se essas explicações são realmente convincentes, né? Pois é, a gente geralmente reconhece pessoas próximas pela voz, pelo jeito de andar, pelos gestos, mesmo chorando ou distraído. O argumento levantado é que essas explicações podem parecer simplistas demais. A análise sugere que nesses momentos a narrativa bíblica parece preferir uma explicação mais sobrenatural, talvez. Como se um poder divino estivesse impedindo o reconhecimento. Algo assim, em vez da explicação mais simples e natural, o que iria contra aquele princípio filosófico do David Hume, né, que aconselha a preferir a explicação mais comum, mais natural, especialmente diante de relatos milagrosos. É mais provável que o relato esteja exagerado do que as leis da natureza tenham sido suspensas. Seria isso. Basicamente, é um princípio de ceticismo metodológico. Exemplos que são, cara, surpreendentes.
Tipo quais? O Evangelho de Pedro, por exemplo, descreveria Jesus saindo do túmulo como um gigante, com a cabeça batendo no céu e seguido por uma cruz falante. Uma cruz falante, nossa. Pois é, e o Evangelho da infância de Tomé retrata Jesus criança de um jeito bem perturbador. Como assim? Agressivo, instável, amaldiçoava quem o irritava. O texto diz que ele teria até causado a morte de outras crianças. Credo, bem diferente da imagem que a gente tem. Totalmente. Aí fica a pergunta, né? Por que será que esses textos que circulavam lá no começo foram deixados de fora do cânone oficial? A sugestão nos materiais é que talvez eles simplesmente não se encaixavam na imagem que se queria construir, né? Uma imagem mais controlada, serena, divina. Uma cruz falante ou um menino vingativo atrapalhariam essa construção, certo? Com certeza. E mesmo dentro dos 4 evangelhos aceitos, os materiais apontam para o que eles consideram absurdos ou eventos muito improváveis. Tipo o quê? Um exemplo bem forte é o que chamam de ataque zumbi em Mateus. Ataque zumbi? Como assim? Logo depois da morte de Jesus, Mateus diz que teve um terremoto, tumbas se abriram e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. E daí? E daí que esses santos ressuscitados teriam entrado em Jerusalém e aparecido para muita gente. Um evento dessa magnitude, se fosse histórico... Era de se esperar que outras fontes comentassem, né? Romanas, judaicas. Exatamente, mas não há registros disso fora de Mateus, o que levanta suspeitas sobre a literalidade do relato. E a tentação no deserto? Também é questionada? Sim, por alguns ângulos. Primeiro, se Jesus era Deus encarnado, como a epístola de Tiago diz que Deus não pode ser tentado pelo mal, parece ter uma tensão teológica aí. Uhum. Segundo, o texto diz que foi o próprio Espírito Santo que levou Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Qual o propósito desse teste se o resultado já era teoricamente conhecido por Deus? Parece meio encenado. A análise sugere que talvez funcione mais como uma construção literária, uma encenação para criar um paralelo com Jó, talvez, ou para estabelecer as credenciais messiânicas de Jesus de forma dramática. Ok, entendi os argumentos que apontam para a construção literária, para as inconsistências, mas o debate que os materiais trazem, especialmente com o pesquisador Ricardo Lopes, colocam os contrapontos importantes, né? Sim, ele traz uma perspectiva diferente. Argumenta que talvez a gente esteja aplicando a nossa lógica moderna, pós-iluminista, de forma um pouco anacrônica a esses textos antigos. Como assim? Ele lembra que a nossa própria cognição não é perfeita. A gente é suscetível, influenciado por emoções, por viés de confirmação. Certo. E como isso se aplica aos textos bíblicos? A perspectiva dele é que a gente precisa considerar o contexto da época. Era um mundo pré-moderno, pré-científico, a fronteira entre o natural e o sobrenatural talvez não fosse tão rígida para eles como é para nós hoje. O que para nós parece absurdo, para eles poderia ter outra leitura. Exatamente. Poderia ser interpretado de forma diferente dentro daquela cosmovisão. E ele ressalta um ponto crucial sobre sistemas de crença. Qual? Dentro de uma religião ou de qualquer sistema fechado de pensamento, o que parece uma contradição lógica para quem está de fora, pode ser perfeitamente explicado ou harmonizado internamente, através de interpretações específicas, simbolismos, ou pela própria fé que opera com regras diferentes da análise cética externa. Entendi. É como tentar entender as regras de um jogo complexo só olhando de fora, sem conhecer a cultura interna daquele jogo. Faz sentido. E ele também toca num ponto interessante sobre o que alguns chamam de mentiras úteis ou narrativas fundadoras. Mentiras úteis? Ideias como nação, Estado, direitos humanos, contrato social, não são fatos concretos que você pode pegar ou medir no mundo físico, né? Não, são conceitos, construções sociais. Exato. Mas são construções poderosas que organizam a nossa vida coletiva. A gente acredita nelas para viver em sociedade. A religião, nesse sentido, poderia ser vista como uma dessas grandes narrativas estruturantes. Entendi a colocação. E essa ideia conecta o passado com o presente, né? Totalmente. A forma como a desinformação, as fake news, as teorias da conspiração se espalham hoje, especialmente em bolhas de redes sociais, grupos de mensagens.
As fontes até citam exemplos, né, tipo Pizzagate, ou aqui no Brasil a tal mamadeira de piroca. Sim, esses boatos que circularam intensamente online. De certa forma, podem espelhar mecanismos antigos de disseminação de mitos e lendas. Como assim? Exploram os mesmos vieses cognitivos, a dinâmica de grupo, a necessidade de pertencimento, a desconfiança em relação a fontes externas. Os mecanismos são parecidos, só a tecnologia que mudou. O que levanta uma questão mais ampla que os materiais também abordam. Até que ponto as nossas sociedades se baseiam em narrativas que, embora possam ter sido úteis ou confortadoras, também podem ter consequências negativas. Ou serem usadas para justificar ações prejudiciais, né? As fontes citam exemplos históricos como a caça às bruxas na Europa, que foi alimentada por interpretações bem específicas da Bíblia. E traçam conexões mais recentes também, né? Entre certas crenças religiosas conservadoras e eventos políticos polarizados, como os ataques de 8 de janeiro em Brasília. Sim, alguns analistas fazem essa ligação. A discussão chega a ponderar se uma sociedade baseada mais estritamente na verdade, como fatos verificáveis, evidência empírica, razão científica, seria totalmente possível ou mesmo desejável para manter a coesão social? É uma questão difícil. Compara-se, por exemplo, países nórdicos, que são vistos como mais seculares, com sociedades onde a religião ainda tem um papel central na identidade e na política. E não tem resposta fácil, né? É um questionamento bem profundo sobre o papel ambivalente dessas grandes narrativas na história humana e na nossa vida hoje. Elas podem unir, mas também dividir, podem consolar, mas também oprimir. Uau! Realmente a gente explorou muitas camadas hoje. Vimos argumentos bem consistentes, baseados nos materiais, que apresentam a figura de Jesus não como um dado histórico ou divino, assim, imutável, sabe? Mas como uma narrativa complexa que parece ter sido construída, reconstruída ao longo do tempo. Uma narrativa cheia de ecos do seu contexto cultural, greco-romano, judaico, com contradições internas notáveis. E que mostra uma evolução textual clara, desde os escritos mais antigos de Paulo até o último evangelho canônico, o de João. Essa mudança é bem marcada. Mas, e isso é crucial, ouvimos também nos contrapontos levantados no debate. Sim, que nos alertam sobre os limites da nossa própria razão ao julgar o passado, né? Sobre a importância de considerar o contexto cultural pré-moderno. E sobre a natureza particular da crença, que opera com uma lógica interna que nem sempre bate com a análise puramente externa e cética. Não é para invalidar a análise crítica, claro, mas para adicionar nuances, né? Para complexificar o olhar. Fica claro que olhar para essas figuras fundadoras, para esses textos sagrados, com um olhar crítico, seja histórico, literário, filosófico, permite entender muito mais sobre como as histórias que nos definem são formadas. Como elas são transmitidas, disputadas, reinterpretadas ao longo do tempo. Elas não nascem prontas, né? São construídas. Exatamente. E isso nos deixa, como sempre, com algo para refletir. Uma provocação para levar embora. Qual seria a provocação de hoje? A questão que fica é: como que esse entendimento da construção de figuras históricas ou religiosas, como a gente viu ser proposto aqui para Jesus, como isso impacta a maneira como a gente se relaciona com as narrativas fundamentais na nossa própria vida? Muda alguma coisa na forma como a gente vê as histórias que fundam nossa nação, nossa cultura, nossa família, até a nossa identidade? Pois é. O que significa reconhecer esse elemento humano, histórico, cultural e às vezes contraditório na origem daquilo que muitas vezes é tratado como absoluto, sagrado e imutável. Que implicações isso tem para nós hoje, num mundo ainda tão moldado por essas grandes histórias? Fica aí a reflexão. Até a nossa próxima análise.